Estamos falando aqui do furacão Milton, Pedro Duran, e há pouco relembrava com Patrícia Maldonado um outro furacão que há cerca de 2 semanas passou pelos Estados Unidos, furacão Helene, deixou 230 mortos e um rastro de destruição. Quando a gente olha para o histórico de furacões dos Estados Unidos, o que a gente consegue observar? Algumas semelhanças, Carol, especialmente no que diz respeito à localização geográfica desses furacões. O Helene e o Katrina, por exemplo, também passaram ali pela Flórida, também tiveram impactos pela Flórida, como o furacão Milton, que é esse que a gente vê nas imagens aí, já de destruição nos Estados Unidos, uma destruição que era prevista. A gente preparou um levantamento para mostrar quais foram os 5 furacões mais letais da história dos Estados Unidos, alguns deles no final dos anos de 1800, início dos anos de 1900. Esse levantamento, Carol, ele se baseia em dados da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos. E o que ele mostra? Alguns dados são imprecisos por conta do tempo. Então, em 1900, por exemplo, em Galveston, no Texas, 8.000 a 12.000 mortes neste furacão registrado por lá. Também a gente está falando da região sul dos Estados Unidos, né? E justamente por conta dessas datas, a gente tem estimativas, 2.500 a 3.000 mortos, o segundo furacão mais letal em Southwestern, na Flórida, também naquela mesma região. Em 2005, o furacão Katrina mataria 1.392 pessoas, isso com um foco bastante significativo em Louisiana, no Mississippi, mas também outros impactos ao longo dos Estados Unidos. O quarto furacão mais letal também foi na Louisiana, em 1893, 1.100 a 1.400 mortos. E o quinto mais letal, na Carolina do Sul, com 700 mortos em 1881, aí a gente está falando da Geórgia. Para se ter uma ideia, mesmo com 230 mortos, o furacão Helene não entra nem nos 10 mais letais dos Estados Unidos. Então a gente sabe que, obviamente, com o tempo, as estratégias de monitoramento e evacuação melhoraram. A população dos Estados Unidos tem acesso a informações que consegue garantir que eles tenham a informação antecipada, mas isso não diminui o potencial de estrago, até porque, ao longo do tempo, o ser humano foi degradando a camada que protege o nosso planeta Terra com o efeito estufa. Isso vai fazendo com que o calor aumente, vai fazendo com que, por exemplo, no Golfo do México você tenha o aquecimento da temperatura e, consequentemente, mais condições para a formação de furacões como o Helene e o Milton, que foram muito próximos um do outro, né?